Passado o rally das bolsas americanas na segunda e do Ibovespa na terça-feira, o mercado fez uma pausa na quarta para embolsar ganhos à espera de indicadores que possam clarear o horizonte. E o que você aí do outro lado da tela deve estar se perguntando é se a bolsa brasileira pode subir mais e o dólar cair. Eu saí ontem em busca de algumas respostas e o que analistas me disseram é que a alta do Ibovespa no mês reflete em grande parte a alta das bolsas globais. Estão todas, no jargão do mercado, no modo risk-on, quer dizer, tomando risco com a desescalada das tensões tarifárias. SP 500 em Nova York subiu 5% no mês e já está acima do patamar de 2 de abril, dia do tarifaço. Já o Ibovespa e o Real se beneficiam do fluxo estrangeiro positivo tanto em maio como no acumulado do ano. Já os fundos de ações locais tiveram saques até abril e estão levemente positivos em maio. Portanto, ainda não é possível falar assim no ânimo do investidor local. E não é para menos. Com a Selic no maior patamar em quase 20 anos, boa parte do capital doméstico vai automaticamente para a renda fixa. Isso deve mudar conforme o juro cair. Aí sim, no longo prazo, tem um retorno muito interessante para o Ibovespa, segundo analistas com quem conversei. Nos últimos anos de excepcionalismo americano, houve uma alocação maciça de capital nas bolsas de Wall Street. Diante dessa onda de incerteza deflagrada por Trump, pode haver uma realocação de capital para outros mercados, inclusive o Brasil. Já no câmbio, o que eu vi no mercado é que só não tem uma valorização maior do real por causa da questão fiscal doméstica, que nossa jabuticaba, com perspectiva de estabilização da relação dívida-PIB só depois de 2028, e isso na melhor das hipóteses, que é no cenário considerado otimista do governo. O câmbio é a ponta sensível que mede a confiança e expectativa dos investidores. Alex Agostini, da Austin Ratings, me disse que se fôssemos olhar só a relação oferta-demanda e a questão fiscal tivesse mais bem equacionada, o dólar estaria muito mais perto de 5 do que de R$6. Afinal, o Brasil tem entrada de recursos fortes pelo lado comercial e agora também pelo lado financeiro por conta desse diferencial de juros com os Estados Unidos. As questões macro continuam. Trump recuou das tarifas astronômicas, mas colocou um pedágio maior para o mundo todo. Qual será o reflexo das tarifas na inflação? E em quanto tempo isso vai adiar o tão esperado corte de juros pelo Fed? Aqui no Brasil, depois da ata do Copom, a questão passou a ser quando a Selic começa a cair. Na atual conjuntura, banqueiro central certamente é a pior profissão do mundo. Vem comigo para o telão, porque eu preparei algumas telas, como eu falei aqui desse fluxo, para vocês entenderem, do fluxo estrangeiro e também do fluxo de fundos de ações locais no Ibovespa, o papel de cada um. Primeiro tem o fluxo dos investidores estrangeiros. No ano passado ficou negativo, em 2024. Queda de 24 bilhões de reais, ou seja, saída de capital da Bolsa. Mas em 2025 está altamente positivo, 17,5 bilhões de reais no acumulado. Olha como está subindo aqui, você vê mês a mês aí, desde janeiro de 2025, quase 7 bi ingressaram, depois caiu em fevereiro, aumentou março, abril caiu um pouquinho, está recuperando já em maio com 6,6 bi de entrada. Passamos para a próxima tela, que mostra a entrada líquida de fundos de ações. Tudo são previsões, com estimativas nas negociações da Bolsa. E aí, como ficou bastante negativo, você tem uma retirada dos fundos de ações, de equities. Em abril e maio subiu ligeiramente, mas majoritariamente no negativo de novo. A renda fixa passa a ser muito atraente com a taxa de juros em 14,75% ao ano, IPCA alta, etc. Muitas boas opções. E a fatia do bolo, como é dividido, o papel de cada um desses capitais estrangeiro, institucional, físico, no bolo de ações, no bolo do Ibovespa. Então, estrangeiros representam quase 60%. Por isso, quando você tem um grande fluxo de capital para cá, isso mexe tanto no câmbio quanto no dólar. O câmbio real tende a se apreciar, se valorizar, o dólar cai, porque os investidores entram aqui com mais dólares, trocam por reais, e os estrangeiros também movimentam o índice acionário que sobe. Então, está aí para a Ibovespa. Vamos passar para as bolsas, as negociações hoje, como está. O mercado todo assim, meio de lado, meio mal-humorado. Olha o que aconteceu na Ásia, queda de quase 1% em Tóquio, Hong Kong 0,79%, Xangai queda de 0,68%. Na China diminuíram bastante, 20% os empréstimos bancários, novos empréstimos bancários, que já dá um sinal do efeito das tarifas e esse modo de espera, modo muito cauteloso, que é natural do consumidor e das empresas que não tomam decisões diante de um cenário tão volátil, e também não houve novos avanços nas negociações. Houve aquele anúncio na segunda-feira de manhã que deixou o mercado eufórico de redução de tarifas de China e Estados Unidos, parte a parte, mas depois disso não houve novas negociações nem anúncio de novos acordos. O mercado está mais retraído hoje. A mesma coisa acontece
Na Europa, índices no negativo, majoritariamente, aqui está meio misto, né? Paris sobe 0,22, Londres cai 0,04, Frankfurt cai 0,16, desculpa, Londres sobe um pouquinho, né? E Madrid no verde de 0,20, no azul, né? Como você quiser. Eu vou chamar um rápido intervalo para quem nos acompanha pela TV, mas é bem rapidinho, viu? Não desliga não, não muda de canal que a gente volta já já. E para quem segue conosco pelo YouTube, algumas informações importantes rápidas para você entender o que deve modular o humor dos investidores hoje. Primeiro, a agenda, gente. A agenda está fortíssima. Hoje tem PPI nos Estados Unidos, que é a inflação ao produtor. Vocês lembram que o CPI no início da semana veio abaixo do previsto e causou também um ânimo geral. Agora é inflação ao produtor, tem manifestação, declarações do presidente do Fed, Jay Powell, daqui a pouco, acho que é 9h30 da manhã aqui do Brasil. Vendas no varejo, produção industrial lá fora e no Brasil, vendas no varejo. O que já saiu de manhã, PIB do Reino Unido, tem a segunda estimativa, a segunda leitura de vários desses PIBs. O PIB no Reino Unido cresceu 0,7%, antes 0,1% do trimestre passado. É uma boa notícia porque é o maior crescimento em 3 trimestres. O PIB no euro, na zona do euro, cresceu 0,3% no primeiro tri, contra uma estimativa de 0,4%, então ficou levemente abaixo do esperado, e a produção industrial subiu bem acima do previsto. É uma economia que estava patinando muito a zona do euro nos últimos anos, então sempre que você tem produção industrial mais alta, índices de atividade, PIB, isso anima, dá uma injeção de ânimo nos investidores que querem pela primeira vez gastar mais, por exemplo, com defesa, né? Na indústria de defesa, na indústria bélica, isso tem animado muito, principalmente o mercado alemão. Quero mostrar também os serviços, né? A gente preparou uma arte aqui, vai aparecer na tela para vocês. Foi divulgado ontem, mas o mercado aberto já tinha encerrado, a gente já tinha fechado nossa banquinha por aqui, mas subiu 0,3%, março contra março, alta de 1,9%, no acumulado de janeiro a março, 2,4%, no acumulado dos últimos 12 meses, 3%. Veio levemente abaixo do previsto, mas a informação importante é que no primeiro TRI recuou 0,2% em relação ao trimestre anterior. Então, é a primeira retração trimestral desde o início de 2023. O que isso aponta? Talvez possa ser, na visão de analistas, de economistas, um início de uma moderação incipiente, acho que foi esse o termo usado na ata do Copom, para o índice de atividade. Então, hoje tem vendas no varejo, o mercado vai estar de olho nisso, mas você lembra que produção industrial veio acima de 1% na semana passada, muito acima do previsto, então na indústria, atividade forte. Eu tinha falado do CPI, que tinha ficado levemente abaixo do previsto, a inflação americana, e que tinha animado muito os investidores no início da semana, mas ontem a fala de alguns dos Fed Boys, que são membros do Fed, do Banco Central Americano, jogaram um balde de água fria nessas perspectivas. Olha o que disse o vice-presidente do Fed, Philip Jefferson. Se os aumentos nas tarifas forem mantidos, é provável que interrompam o progresso de desinflação e gerem, pelo menos, um aumento temporário de inflação. Não se sabe se será um aumento temporário ou permanente, mas vai gerar inflação, ou seja, balde de água fria. Não vamos passar em brancas nuvens por esse tarifaço do Trump. Pessoal que nos acompanha pela TV, de volta conosco, muito obrigada pela companhia, pela audiência. Por falar em Trump, ele continua na sua rodada, na sua excursão pelo Oriente Médio, os países do Golfo, já passou pela Arábia Saudita, o Catar, agora é a vez dos Emirados Árabes Unidos. Ele disse que a Índia tem uma das tarifas mais altas do mundo e que fez uma proposta para os Estados Unidos de praticamente zerar as tarifas sobre todos os produtos importados americanos. As autoridades indianas ainda não confirmaram. Os mercados vêm perdendo força, como a gente viu aqui. O dólar também continuou perdendo força ontem, frente a algumas moedas fortes. O rendimento dos Treasuries subiram um pouco. Também teve um outro acordo muito vultoso ontem anunciado por Trump na sua parada no Catar. Boeing com Qatar Airways fecharam um acordo de compra de até 210 jatos da Boeing, no valor de 96 bilhões de dólares. É bem aquele aspecto transacional que a gente conversou tanto, uma viagem de negócios. Claro que tem aquelas coisas inesperadas, tipo encontro com o presidente da Síria, que já pertenceu ao Al-Qaeda, já estava na lista de procurados pelos Estados Unidos, mas agora foi recebido com muita deferência pelo Donald Trump, que anunciou que iria levantar sanções contra os sírios, contra o país, contra a Síria, que já dura
25 anos, e também tem aquela história do jato, né, da Boeing 747 ou 757, eu não sou uma entendedora de aviões, mas essa é uma aeronave que o Qatar deve dar ao Trump, ainda não está confirmado, mas uma coisa luxuosíssima, avaliada em 400 milhões de dólares. Claro, tudo isso visto com muita desconfiança entre os americanos, porque tem toda uma questão legal, ética e também de segurança, de defesa. Ontem, em Nova York, o Daryl Durigan, que é o secretário executivo da Fazenda, disse algo que eu já tinha ouvido de outras fontes da Fazenda, que é o seguinte, uma ideia que circula bastante, de que a inflação começa a ceder. Eu já tinha ouvido de um secretário, quando foi feita a decisão do Copom, na semana passada, que ele está convicto que a gente já está num processo de desinflação. Muitas outras fontes do mercado não têm essa certeza, mas ele tem, a gente vai perguntar daqui a pouco para o nosso entrevistado. O Durigan disse ainda que é um desafio manter o arcabouço fiscal de pé, mas nos anos anteriores foi pior. Ele disse que as perspectivas estão melhorando, também não sei. Sobre precatórios, ele disse que o governo apresentará no segundo semestre um projeto para dar conta, para apresentar uma solução para aqueles gastos que são obrigatórios, dívidas judiciais já transitadas em julgado e que a partir de 2027 vão passar todas para dentro do limite fiscal. Hoje uma parte é desconsiderada, mas vão passar para dentro do limite fiscal. E também um outro acordo, muito esperado, anunciado ontem, está aqui na capa da Folha, na primeira página do Mercado, né, da Folha de São Paulo. JF, dos irmãos Batista Holding e Paper Excellence chegam a um acordo para encerrar guerra pela Eldorado Celulose, uma guerra judicial que já durava, uma disputa que já se arrastava desde 2018. A JF fechou, então, um acordo para recomprar parte da Paper Excellence na Eldorado Celulose, acho que, se não me engano, de 49%, do empresário indonésio, que é dono dela, e a compra será feita por pouco mais de 15 bilhões de reais, foi considerado um preço atraente.